Imagina uma cidade ser chamada de o trono de Satanás. Esse era o apelido de Pérgamo, uma das cidades mais importantes no Império Romano antigamente. Lá, o imperador exigia ser adorado, cultuado como o verdadeiro Deus, e templos pagãos existiam sim em praticamente toda a esquina. Ser cristão naquele lugar podia custar a própria vida. Porém, tinha uma igreja fiel. Só que havia um problema que quase a destruiu por dentro. E hoje, exatamente sobre a carta à Igreja de Pérgamo, que eu quero passar para vocês. Uma mensagem que é tão antiga, mas também é urgente para os dias de hoje. Oi, meu nome é Amanda Silveira e esse é mais um vídeo da série Carta às Sete Igrejas. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja em Pérgamo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versículos de 12 até o versículo 17. Eu vou ler, vou colocando aqui na tela, acompanhe aí, depois a gente vai falando ponto a ponto. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morta entre vós, onde Satanás habita. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Então vamos começar falando sobre a época em que essa carta foi escrita, né? Foi na data de 95 depois de Cristo, que é a época em que foi escrita todas as cartas, na verdade. Mas essa carta se refere ao ano de 81 até 96 depois de Cristo, mais ou menos, que era quando o imperador Domiciano era o imperador da época. E ele exigia então um culto, né? Ele favorecia um culto a ele. Ele promovia esse culto e exigia com que as pessoas o adorassem. Então, por conta disso, lá se estabeleceu a sede desse templo de adoração ao imperador. Por isso que ela chama trono de Satanás. Então, quando ele fala, sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Então, o trono de Satanás se refere ao templo sede da adoração ao imperador, que é a sede do paganismo. E quando ele continua dizendo assim, mas conservas o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós. Antipas, ele pode se dizer, né? As pessoas falam que ele de fato foi um mártir, um discípulo de Cristo. Então ele sofreu, ele foi fiel até a morte, mesmo diante de toda a perseguição. Então, quando aqui fala, mesmo nos dias de Antipas, que foi minha fiel testemunha, se refere a essa pessoa que foi um mártir, de fato, que foi perseguido, mas que defendeu a sua fé até o fim, a ponto de derramar sangue, a ponto de morrer. E aí, no início da carta, quando ele fala assim, escreve ao anjo em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Quando a gente avalia uma foto de uma espada afiada de dois gumes, é uma espada, de fato, que ela corta em todos os sentidos, então ela sai perfurando tudo. Essa espada afiada de dois gumes, gente, ela é um símbolo de autoridade, ela é um símbolo de juízo, ela é um símbolo de discernimento. Então, aqui nesta igreja, Jesus está destacando um aspecto da sua glória. Aquele que tem a autoridade de fazer o juízo, de trazer esse discernimento contra aquela igreja. Então, ele tem um poder absoluto de penetrar e de julgar. Ele é um juiz e um guerreiro espiritual contra todos aqueles que são inimigos da fé. E aí, dito isto, no versículo 14, ele continua dizendo assim: entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer coisas sacrificadas a ídolos e se prostituírem. Assim, também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aqui a gente vê uma repreensão, né? Quando fala sobre seguir a doutrina de Balaão e fala sobre também seguir a doutrina dos nicolaítas,
Isso aqui, gente, se refere a uma infiltração de práticas idólatras e imoralidade sexual. Se você analisar a passagem de Números, vai descrever sobre a história de Balaão. E isso aqui significa, então, que a igreja estava se perdendo em alguns pontos porque seguiam essas doutrinas de imoralidade sexual, de idolatria. Muitos estavam se perdendo, pois elas estavam sentadas ali no trono de Satanás. Então, a fidelidade da igreja estava se comprometendo. E quando a gente fala em imoralidade sexual, em prostituição, não se refere apenas ao ato sexual, mas sim à infidelidade a Deus. Porque Deus e Israel representam um casamento, Cristo e a igreja representam um casamento. Então, quando fala sobre adultério, imoralidade sexual, significa nada mais do que uma infidelidade a Deus. Então, o que a igreja estava cometendo neste momento era isso. E quando fala sobre seguir a doutrina dos nicolaítas, a igreja de Éfeso não apoiava esses ensinamentos nicolaítas, diferente já na igreja de Pérgamo, que elas aceitavam esse tipo de ensinamento. Então, quando ele fala arrepende-te, se arrependa deste adultério, se arrependa dessa traição, se arrependa desta imoralidade sexual, pois eu não aceito isso. Eu não aceito essa corrupção, eu não aceito essa idolatria. Gente, o Senhor, ele é santo. Não existe como você misturar o santo e o profano. Não existe. A igreja, ela deve sempre rejeitar falsos ensinos, tudo que afasta de Deus, que o leva à corrupção espiritual. Então, se tem membros dentro do ambiente santo que cometem essas coisas, a igreja precisa repreender. Ela precisa. Porque o Senhor, ele exige santidade, ele exige adoração, ele exige o ensino à prática da verdade. E se a igreja está falhando nisso, ela precisa ensinar os caminhos corretos a essas pessoas e arrepender. Quando ele fala arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada de minha boca, aqui tem um alto peso. Ou você se arrepende, ou o juízo virá. Então aqui, gente, o Senhor, ele dá uma chance de arrependimento. Quando ele fala lutar contra eles, é lutar de fato contra esses falsos mestres. Então, ou você se arrepende desses caminhos, ou eu vou vir e trazer o juízo. Gente, quem não tem apreço pela verdade do Senhor tem que ser julgado. Quem não tem apreço pela verdade de Jesus vai ser julgado. Então aqui ele dá essa saída, ele ainda dá essa chance de arrependimento. E se não se arrepender, infelizmente as pessoas elas vão se submeter ao juízo de Deus. Só que aí vem uma restauração. Tem a sentença, se você não se arrepender, eu vou vir e trazer juízo, mas aí vem a restauração, gente. Quem permanecer fiel até o fim receberá o que? O maná escondido. O que era o maná? Lá na época em que o povo saiu do Egito, né, e caminhou pelo deserto, o maná era um pão que caiu do céu. Era semelhante a uma semente de coentro, mas eles conseguiam fazer pão daquilo. Então, quando ele fala ao vencedor, eu darei o maná escondido, significa que eu darei o sustento eterno. Eu darei o alimento eterno. Vocês nunca mais sentirão fome, vocês sempre estarão satisfeitos, plenos em mim. Então, se você permanecer fiel a Cristo até o fim, você terá um sustento espiritual. Quando a gente lê o livro de João, João 6,48 fala que ele é o pão da vida. Então, o Senhor é quem nos sustenta. Essa fome que nós sentimos espiritualmente é apenas o Senhor que pode nos saciar. Então, ele fala ao vencedor, eu darei esse sustento espiritual. Então, o maná, gente, é um gozo eterno. Imagina, não existe nada nesse mundo que se compara a esse gozo eterno. E ele continua, e uma pedra branca. Essa pedra branca, nos tribunais romanos, elas significavam absolvição. E também, em alguns casos, ela era usada como um ingresso para determinadas festas, determinados jogos. Então, essa pedra branca representa e quer dizer que o Senhor está falando, você será absolvido e eu te darei livre acesso ao reino celestial. Então, a gente vai ter um livre acesso ao reino celestial, gente. Então, se você for fiel, você terá um sustento eterno.
você será absolvido, você terá livre acesso, na qual, a pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebeu. Esse novo nome, gente, representa uma nova vida, uma nova identidade em Cristo Jesus. Então, essa promessa para quem for fiel até o fim, para quem se arrepender, gente, vai ter sustento espiritual, vai ter livre acesso e uma identidade estabelecida eterna com Cristo. Isso nada mais é do que uma recompensa íntima e pessoal ao vencedor. Então, a igreja, trono de Satanás, mesmo sendo fiel, dentro dela tinha pessoas corrompidas que exerciam corrupção espiritual. E o Senhor falou: você se arrepende, ou trarei o juízo. E se você se arrepender e for fiel, eu vou te sustentar eternamente. Eu vou te dar acesso livre, te absolver e uma nova identidade em mim. A igreja de Pérgamo, ela era uma igreja sincera, mas ela estava errada. Essa sinceridade, gente, ela precisa ser acompanhada de verdade. De pregar a verdade, de pregar quem Cristo é, de pregar sobre o juízo, de pregar que se não houver arrependimento, haverá juízo. Então, Cristo nessa igreja se apresenta como um juiz que tem o direito de julgar. E a igreja de Pérgamo, ela é sim elogiada pela sua fidelidade, mesmo diante da sua localização, que era ali no trono de Satanás, sob meia sede de templos pagãos. Só que ela foi repreendida, então, por tolerar esses falsos ensinos, essa idolatria e toda essa corrupção moral e espiritual. Só que há um chamado ao arrependimento, e esse arrependimento traz a vitória espiritual, com promessa de sustento eterno, com promessa de absolvição e livre acesso ao Pai, e comprometimento de uma nova identidade em Cristo Jesus. Então, que nós sejamos assim, arrependidos diariamente dos nossos pecados, que sejamos fiéis, verdadeiros, buscando sempre a palavra do Senhor, porque enquanto a gente não se arrepender, o juízo virá sobre nós. Gente, se arrepender é muito melhor, porque a gente conhecerá o gozo eterno e a gente terá a nossa identidade restaurada em Cristo Jesus. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação e eu te vejo no próximo vídeo.